De fato, esse daqui foi o Snyder Cut original, hein? Olá, fãs da sétima arte, meu nome é Lucas Nascimento e esse é o Lucas Filmes e o nosso especial sobre o Superman continua aqui com o segundo filme da saga nos cinemas, que é Superman 2, A Aventura Continua, filme de 1981 dirigido pelo Richard Lester, ou seria o Richard Donner, ou seriam os dois, enfim, vamos falar sobre Superman 2, mas antes eu vou pedir para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos. Bom pessoal, eu falei bastante sobre a produção do Superman 1 e 2 no meu vídeo sobre o filme de 78 que está disponível aí no canal, então não faz sentido eu voltar para a origem de tudo isso, porque Superman 1 e 2 foram uma longa produção, eles filmaram back-to-back como era de praxe com as produções do Alexander e Ilya Salkind junto com Pierre Spengler, e claro, o Richard Donner estava dirigindo os dois filmes, era uma produção de fazer o 1 e o 2 ao mesmo tempo, mas como eu comentei naquele vídeo, as tensões entre o Donner e o Spengler e os Salkind, mas principalmente o Spengler, eram crescentes, eram muito intensas, o que chegou num ponto onde eles resolveram focar em finalizar o primeiro Superman e só depois voltar para Superman 2, num status onde lá em 1977, quando a produção acabou, o Donner tinha feito pelo menos 70% das cenas do Superman 2. É um dos motivos pelo qual o roteiro do Mario Puzo era tão gigantesco com mais de 500 páginas, porque literalmente ele estava contando uma única história dividida em dois. E é até elegante pensar que o Superman 1 começa com o Jor-El do Marlon Brando banindo o General Zod e Terry Stamp, e os dois comparsas dele, eles acabariam sendo os vilões do segundo filme, já estava tudo pensado nesse sentido. Então, quando o Superman, o filme chega nos cinemas em 78, é um gigantesco sucesso. Os Salkinds querem retornar para terminar o segundo filme, porque, de acordo com eles, se o primeiro fosse um grande fracasso, eles nem se dariam ao trabalho de finalizar o que eles tinham começado. E nesse sentido, o Richard Donner se recusa a voltar se o Pierre Spengler continuasse como produtor, e como Salkind tinha uma relação muito forte com ele, a decisão é demitir o Richard Donner completamente do projeto e contratar o Richard Lester, um cineasta britânico que já tinha trabalhado com os Salkinds nas adaptações de Os Três Mosqueteiros, já estava atuando no set do Superman como uma espécie de mediador entre os problemas do Donner e do Spengler. Ele entra para assumir o restante da produção, e como eles não iam ter grana para bancar uma outra produção do zero, eles iriam reaproveitar todo o material que o Donner usou, enquanto o Richard Lester iria refilmar algumas cenas e adicionar outras para que o filme fosse concluído. E um detalhe curioso é que o Richard Lester não gostava do estilo do Richard Donner, ele achava muito sério e mitológico, ele queria trazer mais piadas e mais humor. Então ele era o Taika Waititi de seu tempo, talvez. Brincadeira, o Richard Lester é um cineasta muito renomado, ele trabalhou muito com os Beatles, mas talvez venha dele a ideia original de trazer comédia e humor para filmes de super-herói, talvez. Mas isso é uma situação que traz muitas controvérsias, pessoal, porque o Richard Donner tinha criado muita lealdade entre a equipe dele, entre o elenco também, tanto que para retornar para algumas cenas, Gene Hackman não quis, Magor Kidder também não quis, então eles tiveram que contornar esses problemas. O John Williams não voltaria para a trilha sonora, o Tom Mankiewicz, que praticamente salvou o roteiro do primeiro filme, não iria mais ajudar na finalização do segundo. Eles tiveram que fazer muitos corres para dar certo. O Marlon Brando tinha aquela cláusula de porcentagem da bilheteria, eles cortariam todas as cenas do Marlon Brando do segundo filme para não ter que pagar mais dinheiro para ele, e acabariam inventando um final completamente novo, né? Tem uma questão envolvendo aquela volta no tempo que eu vou discutir quando a gente falar especificamente sobre o corte do Richard Donner, mas as filmagens adicionais do Superman 2 retomariam em setembro de 1979 nos estúdios da Pinewood e iriam até março de 1980. E tem uma questão aí, né? Porque o Richard Lester não fez o suficiente do filme para garantir o crédito de direção solo, né? Que seria mais ou menos 40%. Houve uma tentativa de dividir o crédito do Donner e do Lester, mas Richard Donner disse que ele não dividia crédito, então o Lester teve que fazer mais material, mais trabalho para que ele conseguisse ser o único diretor da produção. Mas a gente vai ver como que quase tudo do Superman 2 de fato é do Richard Donner. O filme chegaria nos cinemas em 1981, 2 anos depois do primeiro filme. Resultado, é um filme que
traz muitas coisas boas, né? Ele é melhor do que eu lembrava. Fazia um tempo que eu não assistia ele. Ele era... Acho que ele foi um dos que eu mais assisti. Eu devo ter visto mais esse do que o primeiro, acho que pelo fato de ter mais ação. É curioso como mesmo na versão de cinema ou na versão do Richard Donner, ele traz uma visão muito específica do que ele quer fazer com o Superman e de como evoluir a história do super-humano que tenta ser um cidadão normal. Eu acho que, assim, ele envelheceu super bem. A história do filme segue Superman, vindo por Christopher Reeve, abdicando de seus poderes para viver uma vida normal ao lado de Lois Lane, vindo por Margot Kidder, mas logo precisa voltar a lutar quando um grupo de kryptonianos vilanescos chega causando destruição na Terra. Ok, vamos lá, né? É curioso olhar para Superman 2 agora em 2025 e não pensar no Homem-Aranha 2 do Sam Raimi, né? O Sam Raimi já disse várias vezes que ele era um grande fã do Superman do Richard Donner, e eu acho que ele era um grande fã do Superman 2 também, viu? Porque eu sinto que o Superman 2 começa a introduzir essa ideia que, né, podemos falar do roteiro do Tom Mankiewicz, do Mario Puzo, ou do David e Leslie Newman, que acabaram assumindo os trabalhos de roteiro do segundo em diante, do terceiro também, mas essa questão do Superman que tem esse romance aflorado aí com a Lois Lane e quer desistir de tudo para ter uma vida normal, ele quer ser um humano, é muito bacana, faz sentido. Nesse filme, é tudo muito rápido, na minha opinião. Eu acho que ele tem uma questão bem problemática de como Clark Kent perde os poderes, de como ele acaba recuperando de uma cena para outra, de poderes mágicos do Superman que são inventados meio que na hora, né? Não tem muita explicação para isso, mas ele traz uma história coerente. E esse lance da Lois Lane ficar desconfiando que o Superman é o Clark Kent, ficar tentando provar que o Clark é o Superman, se colocando em situações de risco, como se jogar nas cataratas do Niágara, ou situações mais extremas no Donner Cut, como literalmente atirar nele, né? Isso é muito divertido, isso é muito legal, te faz questionar aquele óbvio, né? Como que ninguém percebe que o Clark Kent é o Superman? Isso é muito funcional. Eu acho que o Superman 2, inclusive, dá muito mais espaço para Margot Kidder brilhar. Ela estava muito bem no primeiro, mas aqui, né, a química dela com o Christopher Reeve tá a todo vapor, assim como o próprio Christopher Reeve, né? Eu, inclusive, li que uma das primeiras cenas que ele gravou como Superman foi pro segundo filme, foi o diálogo dele com o Jor-El, que acabou sendo cortado e tá no Donner Cut. É uma extensão perfeita da performance dele, com toda certeza, não dá pra negar. E eu também gosto do uso do Gene Hackman como Lex Luthor nesse filme, mais do que no primeiro. É curioso como ele parece servir melhor como um coadjuvante nessa história, sendo um grande puxa-saco do General Zod e Terence Stamp, do que como vilão central no primeiro filme, né? Mas considerando uma história de parte 1 e parte 2, é uma grande aventura que se forma ali e eu acho que ela é bem satisfatória. E claro, né? Os vilões, o General Zod, a Ursa, vida pela Sarah Douglas, e o Non, vida pelo Jack Alloran, que pra mim parece o Jaws dos filmes do Bond do Roger Moore, só que com barba, né, bem parecido. Eles trazem uma ameaça física muito maior, é divertido ver eles chegando com poderes e aprendendo como a Terra funciona, facilmente dominando uma cidadezinha com a força bruta, causando tornados com o super sopro, e literalmente pousando em Washington, na Casa Branca, para dominar o presidente e assumir o controle do país e subsequentemente do planeta. Eu adoro a performance do Terence Stamp, como ele é meio convencido de si mesmo, né? Aquelas roupas que a minha esposa disse que é meio roupa do ABBA, né? Do Zod, da Ursa e do Non. É divertido, é imponente visualmente também a convicção com que o Terence Stamp proclama o ajoelhe-se diante de Zod, kneel before Zod. Ele é tão narcisista assim, que é um vilão que você tá sempre querendo acompanhar, né? Mesmo que eles voem de uma forma muito esquisita, todos eles com os braços pra frente, né? Você vê que fingir que estar voando é uma arte que o Christopher Reeve domina como poucos. E o quebra-pau entre eles é muito legal também. Eu acho que envelheceu super bem. Tem lá seus momentos de efeitos especiais que não são 100%, mas no que eles estão fazendo na época, nos anos 80, com a forma como as telas de voo evoluem do primeiro e do segundo, mesmo sendo uma produção só, é empolgante, é legal, você tem esse potencial realizado de ver super seres lutando, que o Zack Snyder levaria a 15ª potência no Homem de Aço, a gente vai chegar lá também. É empolgante, é o que uma continuação deve ser com toda certeza, mas aí você tem o embate de Richard Donner e Richard Lester, né? O embate dos Richards nesse filme. Você consegue ver facilmente o que é adicionado pelo Richard Lester, né? O começo, que é uma boa cena, né, em Paris com a Torre Eiffel, já é bem mais cartunesco do que a maioria das cenas que o Donner costuma fazer. Você enxerga ali como ele gosta de um humor um pouquinho mais físico, um pouquinho mais bobalhão. Você vê naturalmente, como no Donner Cut, por exemplo,
quando os Zod e os vilões sopram a cidade de Metrópolis como se fossem tornados, caos, pessoas vão voando, você tem a noção de que é uma coisa mais perigosa na versão do Donner, mas o Lester adiciona lá uns figurantes, né, tendo sorvete arremessado, caindo dentro de uma cabine de telefone, ele enxerga ali o humor cartoon que existe nos quadrinhos com toda certeza, mas que pra mim parece ser mais natural na visão do Donner, né? Ele é um filme rápido até, 2 horas, eu acho que a relação do Clark e da Lois é um pouco corrida, eu gostaria de ver mais daquilo, mas a gente tem que, né, sempre admirar quando nos anos 70 e 80, no caso, tinha sim uma coragem, né, de mostrar um lado mais sensualizado dos heróis. Se você vê o Superman e a Lois na cama, tem a Lois com o blusão do Superman no Donner Cut, né, isso nunca aconteceria nos dias de hoje, eu imagino, mas é um filme acertado nesse sentido. Tem lá as suas tosquices, claro, o Superman jogar um logo de celofane em cima do Zod no conflito final lá da Fortaleza é sempre meio difícil de assistir, ele termina um pouco mal com aquela questão do beijo do Superman que garante que a Lois esqueça que ele é o Clark Kent. É uma questão de eles não terem a finalização certa, porque o final do primeiro filme, dele voltar à Terra, seria o final do Superman 2, mas como eles não tinham o final certo do 1, eles falaram, meu, essa tomada do Superman 2 dele voltando à Terra é muito boa, vamos usar pro final do 1. Então, é o que aconteceu, e o Superman 2 acaba com um final meio torto, por assim dizer, mas eu acho que ele é funcional. Eu acho que o Superman 2 não tá tão abaixo do primeiro, eu acho que ele tem sim muitas qualidades, ele tem um ponto de partida legal de analisar a mortalidade de um super-humano, que, pra mim, né, o Homem-Aranha 2 do Raimi é a versão melhorada, aprimorada e bem-sucedida desse conceito que o Donner, Puzo, Mankiewicz, Lester, seja lá quem for, tava tentando introduzir, mas o resultado é bem divertido. Eu gostei do Superman 2, foi bacana de reassistir, mesmo que eu tenha tido tanto merchandise da Coca-Cola. E eu acabei esquecendo, e não foi Madame Teia que introduziu a ideia de jogar um vilão num grande logo de refrigerante não, tá? Pra Superman 2, a aventura continua, eu dou uma nota 7. E no lado financeiro, o Superman 2 foi mais um grande sucesso de bilheteria, ainda que não tão grande quanto o primeiro. O filme do Lester estreou nos cinemas em 19 de junho de 1981, com valor de 14,100 milhões de dólares, que ajustado para a inflação dá cerca de 49,762 milhões, fazendo um total doméstico de 108,185 milhões, que ajustado chega em 381,797 milhões, e no mundo inteiro um valor de 216,335 milhões, que é ajustado para a inflação dá cerca de 763,646 milhões. Era o suficiente para convencer os Salkinds e a Warner Bros. De um Superman 3, que agora seria inteiramente dirigido pelo Richard Lester e vai ser o tema do próximo vídeo. Mas antes de eu ir embora, vocês não acharam que eu iria simplesmente ignorar o Superman 2, o corte do Richard Donner, que sairia em 2006, pessoal? E o que é o corte do Donner, né? Já existia rumores e cochichos em 81 mesmo de que a Warner Bros. Tinha um outro corte do filme, que o Richard Donner tinha lá a versão inacabada dele, quase naquele reflexo do movimento do Snyder Cut que aconteceu recentemente, 2020 em diante. O Superman 2 iria ver a luz do dia, a versão do Donner, nos anos 2000, quando a Warner Bros. Convida o Richard Donner para remontar o filme dele com o lançamento aí de uma edição especial em DVD dos filmes clássicos. E também com a Warner Bros. Produzindo o Superman, o Retorno do Bryan Singer, que sairia em 2006. A grande questão, né, entre efeitos visuais e cenas não gravadas, é que a produção não conseguia acesso às filmagens do Marlon Brando que ele fez para o Superman 2, era uma questão do espólio do Marlon Brando, mas foi justamente o Superman o Retorno, porque o Bryan Singer queria usar as cenas do Brando no filme, que eles conseguiram acesso à autorização e de quebra o Donner conseguiu resgatar essas cenas para a versão dele. Eu assisti o Donner Cut, que é inclusive o que está disponível na HBO Max, não tem a versão do cinema lá, e eu não achei tão diferente, de verdade. Eu acho que em boa parte ele é o mesmo filme, ele ainda tem cenas do Lester lá pra garantir algum tipo de coerência, mas eu acho que o que tem do Donner ali que não tem no filme do Lester é melhor. Como, por exemplo, né, a sequência que a Lois Lane tá com o jornal, vendo uma foto do Superman e ela começa a desenhar o Clark por cima, assim. Aquilo lá é bem elegante, é divertido, é meio que um visual storytelling legal. Assim como, claro, as cenas do Marlon Brando como Jor-El, que pra mim é um pouco melhor
em garantir essa exclusão de poderes e a retomada de poderes também, pra mim, fica melhor ali do que como eles resolveram na versão de cinema, com aquela câmera, a mãe do Superman aparecendo. Eu acho que é um pouquinho melhor quando é o Marlon Brando te entregando essas falas, sabe? Assim como uma cena que eles colocaram aqui, que não é na verdade uma cena, é um teste de câmera com a Margot Kidder e o Christopher Reeve. Você até pode ver que os óculos deles são diferentes nessa cena, onde a Lois Lane desmascara o Superman atirando nele com uma bala de festim, e é assim que ela prova que o Superman e o Clark Kent são a mesma pessoa. É muito melhor do que a solução do Lester, que era tipo, o Clark Kent tropeçou e meteu a mão numa fogueira. Putz, o tiro da Lois Lane com bala de festim é muito mais impactante, com toda certeza. E eu acho que também, né, as cenas de batalha e de ação fluem um pouco melhor por não ter aquelas inserções cômicas meio bobinhas do Lester na versão de cinema. Mas no geral, sendo bem sincero, é praticamente o mesmo filme. Eu não acho que é uma diferença tão radical. O Richard Donner Cut, ele tem menos cenas do que o Richard Lester, porque ele tem 1h50, se não me engano, e a versão de cinema tem 2h10. Então, é tirar a cena da Torre Eiffel de Paris, é trocar a cena onde os vilões são libertados da Zona Fantasma, fazendo uma rima legal com o primeiro filme, né? Porque o que faz eles saírem de lá é o míssel nuclear que o Lex Luthor disparou e que o Superman desviou da rota dele no primeiro filme. Esse míssel acerta aquele, né, retângulo lá onde os olhos comparsas dele estão, e aí você tem uma continuidade muito legal entre os dois filmes. E no final, né, o Richard Donner Cut, ele traz o Superman voltando à Terra de novo, né, o que pra mim é um tiro no pé, porque quer dizer que nada do segundo filme é relevante, nada daquilo aconteceu. Então, o Superman 2, independente da versão, tem um problema de final, porque o Donner, o Mankiewicz e todos os envolvidos não conseguiram acertar como fechar aquela história. Então, por mais que eu considere o Donner Cut um pouco melhor, eu acho que tem que valorizar mais o final do Lester, porque pelo menos ele não descanonizou tudo o que aconteceu com o Zod, com os comparsas e toda aquela aventura muito legal. Então, qual é a versão de Superman 2 para se assistir, pessoal? A do Donner ou a do Lester? A do Lester não é ruim. Não é ruim, não. Acho que ela não merece apanhar tanto quanto apanha, mas vale conferir a do Donner com toda certeza para ter esses bônus, esse extra a mais. Mas enfim, pessoal, deixe nos comentários depois o que vocês acham de Superman 2, qual é a sua versão preferida do filme, e eu peço a vocês paciência e calma, porque agora a gente tem que passar por Superman 3 e 4. Mas eu prometo que melhora depois. Certo, pessoal? Obrigado pela visita e até a próxima sessão.